Em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O Deus que cria, cria com propósito. Mas o Deus que cria, julga com justiça. O Deus que julga é o mesmo Deus que ama. E o Deus que ama não deixa o homem morto na sua transgressão. Ele envia Jesus para salvar o pecador. Não apenas para salvar o pecador. 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Aleluia! Ou seja, o diabo tentou o homem. O diabo fez o homem cair e se rebelar contra Deus. Deus, como justo juiz, precisou executar justiça. E a morte foi então estabelecida para o homem. Uma morte não apenas física, mas espiritual, que representava separação de Deus por toda a eternidade, começando ali no Jardim do Éden, mas para além do Jardim do Éden, enquanto houvesse vida dessa humanidade na terra e também no reino espiritual, criatura separada do seu Criador. Mas o Deus que cria e cria com propósito, mesmo sendo justo juiz, é o Deus que ama e na plenitude dos tempos envia o seu Filho para salvar o pecador. Mas não apenas para salvar o pecador, para destruir as obras do diabo que escravizou este homem criado à imagem e semelhança de Deus e o tentou, levando-o à morte. Jesus vai dizer ali, João, que ele vem para que tenham vida e a tenham em plenitude, a tenham plenamente. Jesus é enviado para salvar os pecadores. Jesus é enviado para destruir as obras do diabo. Amém. Jesus é enviado para nos dar vida quando o diabo planejou nos levar à morte, mas ele vem para nos dar vida e nos dar vida plena. Você pode dar um aleluia aí, oh, glória. A questão é, amados, a gente precisa entender essa obra da salvação e do triunfo de Jesus sobre o diabo, que nos concede a vitória sobre o diabo, e como essa obra é realizada ali na cruz. E por quê? Salvação, cruz, o que isso tem a ver? E o que isso tem a ver com as nossas guerras contra o inimigo? Fique atento, eu sei que talvez você esteja ali ansiando por entrar na prática do nosso manual, saber como é que usa a escudo, saber como é que usa a espada, mas você vai ver que para usar a armadura, nós precisaremos conhecimento que eu vou dar a você nessa. Porque você está de lado, né? Aí fica. Na qual está inserida. Só para ver aí, por favor. E espada. Então fique atento. Só para a gente ver. A salvação, ela é um ato de 4 efeitos: a justificação, a regeneração, a redenção e a adoção. E nós vamos começar pela justificação. Melhor, né? A gente fala e a gente declara tantas palavras de que nós fomos justificados. Melhor imagem. Há momentos em que você está ali numa obra de libertação e você declara, o diabo começa a acusar, porque ele é acusador, e ele tenta acusar a pessoa que ele está aprisionando, e começa a dizer, é minha, porque pecou, porque fez isso, porque fez isso. Ele começa a declarar muitas vezes. E quando você fala sobre o poder da obra de Jesus na cruz, justificando aquela pessoa que está opressa, que está escravizada, que está possessa, ele não consegue suportar. Gente, é poderoso. Então fique atento para você compreender o que significa a justificação. A justificação, ela é dividida em 2 momentos que se complementam no mesmo ato ali na cruz: a expiação e a propiciação. O que é isso? A expiação. O que é isso? Propiciação. Vem comigo e fica ligado. Quando o homem infringe a lei e se rebela contra Deus e peca, o justo juiz o condena. Tem uma condenação. Essa condenação diz: você é culpado.
E qual é a penalidade para a sua culpa? A morte. Deu para entender isso? O que acontece na obra da justificação? A obra da justificação, ela é o exercício da justiça de Deus sendo estabelecida em Cristo Jesus. Jesus Cristo vem e Ele vai fazer a expiação do nosso pecado. O que é isso, Edi? É que Jesus ele assume a culpa do pecado que é meu e seu. Você é pecador, você é o culpado, mas Jesus vem e diz, não, eu assumo a culpa, não é mais ele, pode me culpar, sou eu o culpado do pecado. Glória. Então essa é, em linhas gerais, Aleluia, a expiação. E o que é a propiciação? É que Jesus não apenas assume a culpa pelo pecado, mas ele assume a penalidade relacionada àquele pecado. Então, quando o justo juiz disse, você pecou, culpado, e agora o salário do pecado, a condenação do pecado é a morte. Jesus vai dizer, calma, essa penalidade eu também assumo. Se eu assumir a culpa, expiação, eu também assumo a penalidade do pecado. Eu vou ser morto no lugar daquele que deveria ser. Expiação e propiciação são os dois momentos que apontam para a justificação, que acontece ali na cruz do Calvário. Expiação e propiciação. Portanto, houve uma infração à lei, isso está claro? Tem um culpado por essa infração e há uma penalidade associada à infração. Jesus assume a culpa e a penalidade. Isaías 53:5 está escrito, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, a culpa, quem cometeu as transgressões, quem cometeu as iniquidades, haviam sido eu e você. A humanidade pecou, transgrediu, era iníqua, mas Jesus assume a culpa. Essa é a expiação. Nesse mesmo versículo, se nós continuarmos a leitura, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ai, gente, coisa linda, tá dando para entender? Essa é a propiciação, essa segunda parte do versículo. Ou seja, quem pecou, quem transgrediu, mas Jesus assume a culpa, fui eu. E então o castigo que seria daquele que pecou e transgrediu, Jesus diz, eu assumi a culpa, também assumo o castigo. Pode me matar no lugar dos pecadores, porque eu vim para salvá-los. Quando Jesus faz isso, meus amados, Jesus está, é o exercício da justiça de Deus sendo assumida em Jesus. Por isso que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelo do mundo todo. É nessa hora em que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Para entender melhor isso, eu vou ter que ainda mastigar mais. Você lembra que Jesus ele inaugura uma nova aliança, mas havia uma antiga aliança feita por Deus com Abraão e o seu povo. Nessa antiga aliança, Deus estabelece uma lei. Deus vai dizer ao seu povo, cumpram a lei e se vocês cumprirem, se vocês obedecerem, vocês vão receber essa bênção associada à obediência. Se vocês desobedecerem e se rebelarem, vai ter consequência da sua rebelião. Vocês vão estar infringindo a lei e vai ter uma penalidade, um castigo, uma punição para isso. Olha o que acontece com uma simbologia do que aconteceria em Jesus. Eu não sei se você lembra, mas está ali em Levítico 1:4.
Ali em Levítico 1:4, nós temos a expiação acontecendo através do sacrifício de animais que assumiam a culpa do pecador. E ali sobre aquele animal eram depositados os pecados do pecador. E então ele sofria a punição, a propiciação. Que interessante! O animal era sacrificado no lugar do pecador que deveria estar morto. E então se levava esse animal, o pecador impunha as mãos sobre o animal, e esse ato implicava que ele estava se identificando com aquele animal para dizer: o pecado que era meu agora é posto sobre você. Você agora está levando o meu pecado. E aquele animal era levado para longe e depois ele era sacrificado. Sabe a expressão bode expiatório? Vem desse conceito. O animal que está expiando a culpa que não era dele, era daquele pecador. Então havia o sacrifício do animal e o pecador estava então livre da punição, porque o castigo foi colocado sobre o animal. Essa era uma referência ao que Jesus iria realizar na obra da cruz, nos justificando ao expiar e propiciar pelo nosso pecado. Por isso que João Batista vai apresentar Jesus lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.